números também do jogo, na verdade, após a segunda expulsão, né? O Corinthians com 79% de posse e o Juventude com 21%. Aí 18 finalizações para o lado do Timão e uma para o Juventude. 4 grandes chances contra nenhuma. Eu quero te ouvir, Donão, o que você achou do jogo, também sobre as reclamações, especialmente aí do lado do Timão. Faltou muita eficiência pro Corinthians, né? Mais uma vez sofrendo um gol cedo, condiciona muito o jogo, né? O Ramon postando bastante, um time mais criativo, naturalmente enfrentando o Juventude, né? Treinado pelo Jair, né? Ele bota Garro e Coronado para ter uma capacidade maior de articulação, mas acho que faltou qualidade no momento da definição e depois, principalmente que o Corinthians ele tem a vantagem numérica por conta das expulsões, eu vi um time muito ansioso, muito afoito para definir jogadas, seja no último passe ou no momento da finalização. Então, assim, o Corinthians, nesse momento, ele pode se apegar a uma melhora do coletivo com o Ramon, que eu acho que isso de fato aconteceu, o time evoluiu com ele, só que ele não pode deixar de lado o resultado. Ele segue com a corda no pescoço, ele segue brigando contra o rebaixamento. Ontem era um jogo para você vencer dentro de casa, até pelo contexto, né, das 2 expulsões ali dos jogadores do Juventude. Né? E um ponto importante, o Corinthians faltou essa eficiência no momento da finalização e, ao mesmo tempo, ele também ficou exposto em alguns momentos, né, a contra-ataques. O próprio Hugo Souza fazendo, de novo, uma atuação de destaque, né, com grandes defesas, mas acho que o sinal de alerta fica ligado, né, de como esse time não consegue ter uma tranquilidade maior dentro das partidas. Mesmo crescendo a produção, é um time que ainda carece de um pouco mais de qualidade ali do meio para frente. E eu lembro que quando o Ramon chegou ao Corinthians, e a gente fazia aqui algumas comparações de como ele ajudou a salvar o Vasco, vocês comentaristas falaram assim, no Vasco, além do Ramon, chegou o Verratti. E do Corinthians, quem vai ser o centroavante que vai ali nesses jogos difíceis, equilibrados e decisivos, conseguir fazer os gols? Ontem não teve o Roberto, né? Então, mas poderia mesmo se ser tivesse, ele, né? Mesmo se tivesse, o corintiano não tinha essa segurança que ele ajudaria. É essa questão da eficiência, só isso, Marra? Não, acho que tem... Bom, primeiro que é um bom ponto que você está levantando, porque a gente falou sobre isso durante a semana, né? Sobre quem jogaria e o nosso palpite deu certo, né? Giovani entrando como titular. Giovani não é um atacante de área, mas é um jogador que tem muita qualidade, joga com a bola perto dele e também tem velocidade para levar a bola ao ataque. E acho que ele fez uma partida boa e acho que ele vai continuar jogando, vai ter mais espaço. Mas, Bruno, ontem para mim foi o jogo mais preocupante do Corinthians. Porque quando estava com 2 jogadores a mais, e olha essa jogada. São 2 jogadores a mais, o Wesley passou por 2, ou seja, está 11 contra 7. E existe uma precipitação na hora de fazer o cruzamento, na hora de levantar a cabeça e de tentar enxergar a melhor jogada. É uma questão matemática. Você está jogando com 2 jogadores a mais. Você passou pelo primeiro e passou pela sobra, você tem que dar um bom destino para a bola. Porque são 4 jogadores a menos. E seus companheiros têm que se posicionar também para isso, né, Marra? Porque senão fica parecendo que a culpa é só do Wesley, né? Sim. Alguém tem que abrir a possibilidade. Ele carrega a bola, dribla 1, dribla 2, e o Juventude fez o certo. Afunilou, vai todo mundo para a área agora, gente. Não deixa chutar. Mas alguém tem que surgir bem como opção. E aconteceu uma outra vez aos 45 minutos. Aí já não era com o Wesley. De uma outra jogada que, assim, e aí? Os caras vão ficar dentro da área, gente. É lá que eles têm que ficar mesmo. Qualquer um faria isso. O Corinthians tem que abrir um espaço. Mas eu não posso deixar de falar também do mérito do Juventude. Porque você começa a ficar pressionado, começa a não ter vitória. Você perde 2 técnicos na temporada, você tem 2 jogadores expulsos e você volta para Caxias. E assim, um vacilo ali o Jair ficou doido, né? Lembra que a gente falou do Jair no Atlético Goianiense ainda? Foi. Caramba, o time tá perdendo tantos gols assim, né? Foi uma sequência de jogos, quando finalizava 30 e tantas vezes, a gente vai sobrar pro técnico. E sobrou. E aí no jogo de ontem é muito isso também, a Juventude melhora, o goleiro bem na partida e por um deslize ali é expulso. E aí depois ainda tem o Rocha. E aí se vai cair na conta de alguém mais pra frente, se cair vai ser na do técnico. É que a diretoria do Juventude não tem feito isso. Até nem dá tempo, né? Porque o técnico sai antes. É verdade. E já tinha sido o Juventude contra o São Paulo, foi muito bem. Sim. Então, assim, é um trabalho que foi muito bom com o Roger e está dando continuidade também com o Jair. Só a pergunta que a Mari fez, para mim, um pênalti não marcado pro Corinthians. É. Eu achei pênalti. O cruzamento ali do Garro, na mão, achei
ali era para marcar pênalti pro Corinthians. Dona, você tocou num ponto aí que é importante. Você ia falar, Marra? Desculpa, Não. do pênalti. É que assim, eu concordo, eu acho que... Mas não dá para ficar só nisso, né, gente? Ah, sim. Se pegar só isso, não dá. E acho que o Fabinho tem que se posicionar mesmo, acho que o Corinthians tem que se posicionar, mas foi num jogo que tiveram 2 expulsões do outro lado. Uma coisa não invalida a outra. O que é justo, mas esse não pode ser o ponto principal. Eu achei o time muito ansioso, assim, faltou ter paciência para você envolver e para você jogar com inteligência mesmo. É que quando você está nessa condição, você está em casa, você tem essa condição do adversário, dá a sensação de que vai resolver, então vai ter que ser agora, e aí não resolve. Vai ter que ser agora, e aí não resolve. E aí... E não dá para, assim, o Corinthians tem que valorizar muito o seu torcedor, né? Porque a gente conhece aqui outras torcidas, que se o jogo tivesse 1-1, e não tá fazendo gol, a torcida ia vaiar antes de terminar o jogo. Aliás, muitos dos só piora. Que o Corinthians fez, né, até recentemente, aconteceram por causa também dessa postura da torcida, contra o Vitória, lembra? Outras partidas tá confiando aí. até o fim, né? Até o fim. E o Donan falou do time tá sempre correndo na subida, né? O Donan falou, olha, de novo o time saindo atrás. Dos 6 jogos do Ramon à frente do Corinthians, ele não tá nem um mês, hein? Acho que tá 20 dias, 3 semanas à frente do Corinthians. Já fez 6 jogos. Passa tão rápido que parece que já tem um mês. Destes 6, em 4 ele saiu atrás do placar. Ele só não saiu atrás do placar contra o Bahia, que o Corinthians venceu por 1-0, e contra o Grêmio na Copa do Brasil, que foi 0-0. Nos outros 4 jogos foi o Corinthians tendo que correr, remar, virar. Mas isso é o Ramon que tem que corrigir ou isso é uma questão de atenção mesmo? E desde antes do Ramon isso já acontecia, que eu peguei o recorte Ramon, mas antes o time já vinha com esse problema. Mas eu acho que ele, assim, ele tem pouco o que fazer ali, né? Assim, uma preleção muito bem feita, chegar na beira do gramado e falar, acorda, fica ligado, aí não vou tomar gol primeiro. Mas isso tudo, assim, é mais do jogador do que do técnico, né? Assim, não pode tomar gol no início, não pode tomar gol atrás do outro. Cara, assim... Não pode, mas ele não está em campo. Ele não tem esse controle, né? Ele não tem esse controle, isso. Eu acho que o time, como, de novo, defesa, meio e ataque, eu acho que ele tem melhorado. Ontem, não. É que o time tem problemas, né? Você vai falar que o jogador entra na Neoquímica Arena, naquele ambiente, não está ligado na partida? Claro que está. Só que os problemas da equipe fazem com que o time saia atrás. Apesar de Alex Santana ter melhorado o time, apesar de... Algumas contratações foram boas. O próprio Hugo Souza, né? Sim. Também. Melhorou bastante. O Matheus nem estava falhando, assim. Né? Na sequência no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter o Red Bull Bragantino em casa. Depois, Donan, anota aí. Isso aí você vai falar no ESPN FC e o pessoal vai gostar. Esqueci. Não, peraí. Depois o Red Bull Bragantino. Deixa eu ver aqui pra você. Red Bull Bragantino. Fluminense, Fortaleza, Nossa. Flamengo e Botafogo. E 2 do Red Bull Bragantino. No meio. Destes jogos, só o Flamengo em casa. Tá? Desses jogos, só o Flamengo em casa. Fora Fluminense, Fortaleza e Botafogo.